Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E começando esse primeiro boletim informativo dessa quarta-feira, né? Hoje tem jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E vamos falar bastante aí sobre as apresentações ontem dos nossos dois novos reforços, né? Expectativa que eles pudessem ir a campo logo mais nesse jogo contra o Bahia. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre o jogo, sobre a estreia desses dois jogadores. Vamos falar aí sobre mais dois negócios que foram fechados ontem à noite pelo nosso executivo de futebol, o Admar Lopes, e também vamos trazer detalhes sobre contratações, né? O Vasco definindo quais são as prioridades do Gigante da Colina nessa janela de transferências, que temos aí mais um mês para apresentar jogadores, e também sobre a situação envolvendo a venda do nosso futebol para o empresário Marcos Lamack. Então quero convidar você a acompanhar o vídeo aqui até o final, quero pedir a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha no nosso vídeo, e quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para dar uma moral para a gente se inscrevendo por aqui, né? Você que não é inscrito, você que não segue a gente, dá aquela paradinha no vídeo, corre ali embaixo, clica naquele botão escrito inscreva-se, marca lá a opção de se inscrever nos nossos dois canais, né? Lembrando que tem o canal Mário Coelho Vasco e tem o nosso canal secundário, que é o canal Sou Vascaíno. Então, se você por acaso estiver assistindo esse vídeo aqui pelo canal Mário Coelho Vasco e puder dar uma força se inscrevendo no canal Sou Vascaíno, a gente fica muito agradecido com a moral de vocês. Combinado? Então, bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre a partida de logo mais, porque hoje 9h30 da noite, tem Vasco e Bahia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo muito importante para o Vasco conseguir essa reabilitação, né? O Vasco buscar essa primeira vitória na competição, né? Uma vitória hoje garante que o Vasco não vai dormir dentro da zona do rebaixamento e com certeza vai trazer aquela alavancagem, né? Depois da vitória no Clássico contra o Botafogo, um bom resultado hoje vai trazer ainda mais moral, confiança aí para a sequência, né, que a gente terá no próximo sábado contra o Volta Redonda, nas quartas de final do Campeonato Carioca e também para os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro após o Carnaval. Mas tem um detalhe importante, tá? Nós não teremos as duas estreias do cuiabano e também do atacante Spinelli, né? Os dois já estão registrados, né? Os dois já estão ali totalmente legalizados para poderem vestir a camisa do Vasco, mas foi uma opção da diretoria e da comissão técnica, né? Fazendo com que os dois vão estrear, né, com a camisa do Vasco somente no próximo sábado contra o Volta Redonda pelo Campeonato Estadual. Então, por hora, o Vasco vai a campo hoje provavelmente com a mesma escalação do último jogo, né? A gente vai ter a volta ali do Cuesta, né, entre os relacionados, mas ele pode ficar no banco de reservas. E aí temos algumas dúvidas, né? Por exemplo, essa disputa na zaga entre Cuesta e Saldívia, na lateral direita, uma disputa ali entre o PH e o Pumita, mas o provável time, né, a provável escalação do Vasco para logo mais deve ser Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita e Piton na lateral esquerda, dupla de zaga com Robert e Renan e o Alan Saldívia, meio de campo com Barros, Thiago Mendes e Coutinho, e lá na frente Carlos Andrés Gomes, Brenner e o Nuno Moreira. Então a expectativa é de um grande jogo, uma grande partida, a gente deve ter casa cheia logo mais aí em São Januário, né? Lembrando que o jogo é às 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo para praticamente todo o Brasil, né? Para vários estados aí do Brasil, e também transmissão da Sport TV e da Premiere em televisão fechada. Mas, seguindo o vídeo agora, vamos falar um pouquinho sobre a estreia, né, do Spinelli e do cuiabano, né? Como falei agora há pouco, os dois não irão a campo hoje, mas parece que já está tudo confirmado para os dois estarem presentes aí na lista dos relacionados para o jogo das quartas de final do próximo sábado contra o Volta Redonda, né? Então você que estava na expectativa de ver aí o He-Man, né, o Spinelli em campo e o cuiabano como titular, vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Vai ter que esperar até o próximo sábado, um jogo contra uma equipe pequena do futebol carioca, que é a Volta Redonda, mas ainda assim um jogo importante, né? Um jogo aí que vale classificação
para as semifinais da competição. Então a expectativa é que os dois possam pelo menos ser relacionados, né? Talvez não comecem entre os titulares, mas talvez aí já possam fazer as primeiras partidas aí vestindo a camisa do Vasco. E falando, né, em jogadores do atual elenco, o Vasco já iniciou um processo de renovação de contrato com 2 jogadores do atual elenco, né? E eu vou falar para vocês, até me pegou de surpresa, porque o Vasco já está negociando com Felipe Coutinho uma extensão de contrato dele até o final do ano, né? O contrato do Coutinho só vai até o dia 30 de junho agora de 2026, né? E o Vasco já está querendo estender pelo menos até o dia 31 de dezembro. E o Vasco também está negociando com o clube do Robert Renan, né? Com o Galatasaray lá da Turquia, com o Zenit lá da Rússia, peço perdão, né? Uma extensão de contrato do Robert Renan até o final do ano, né? O Vasco quer manter o jogador, o Vasco quer comprar o Robert Renan, mas, né, o Vasco entende que pode manter o Robert Renan por empréstimo até o final da temporada, e aí no final do ano o Vasco chega para poder fazer a aquisição, né, para poder comprar o jogador em definitivo. Então o Admar Lopes já traçando, né, já negociando essas 2 negociações com o Felipe Coutinho e o Robert Renan. E falando em Admar Lopes, ontem à noite ele fechou mais 2 negócios, né? Eu antecipei para você essa jogada dele, né, cara? Eu trouxe para vocês nos últimos vídeos, quem acompanha diariamente aqui sabe. E o que aconteceu? O Admar Lopes fechou o empréstimo até o final do ano do atacante GB para a equipe do Fortaleza, né? O GB indo jogar a Série B, a 2ª divisão pelo Fortaleza. Eu acho que vai ser muito bom para o garoto, né? Vai ganhar experiência, vai provavelmente ser titular do Fortaleza na Série B e talvez volte ano que vem mais maduro, mais experiente e mais pronto para assumir um protagonismo na temporada de 2027. E além do GB, quem o Vasco também está emprestando, cravei para vocês ontem aqui, é o meia Guilherme Estrela, né? O Estrela também indo jogar a Série B, mas não pelo Fortaleza, tá indo jogar pelo CRB, né? A equipe lá de Alagoas. Então o Estrela aí, mais um, né, que deve ser emprestado até o final do ano. O Vasco não está fixando o passe desses 2 jogadores, né? Os 2 vão para o empréstimo, mas no final do ano retornam ao Vasco, né? Porque o Vasco não quer perder os 2 atletas, entende que podem ser peças importantes para a temporada de 2027. Então, uma excelente negociação, fico contente pelos jogadores e fico contente pelo Vasco, porque se vai ficar aqui e não vai ser utilizado, é melhor emprestar. E a gente vai até acompanhar, vou ver os jogos do Fortaleza, vou ver os jogos do CRB, para poder, né, ver como vai ser esse processo de amadurecimento desses 2 meninos aí jogando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro agora de 2026. E agora falando de contratação, né, o Vasco definiu o que precisa para a temporada agora, né, nessa primeira janela, né? O Vasco segue atuando no mercado e o Vasco definiu que vai buscar pelo menos... Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui porque a gente acabou de receber mais 2 informações importantes aqui que a gente tem que trazer, né, no decorrer, né, desse vídeo da manhã aqui de hoje, né, nesse primeiro boletim informativo. Primeira notícia que vai deixar muita gente feliz, né, que o atacante argentino Spinelli, ele acabou sendo relacionado, né, ele acabou indo aí pro hotel, né, junto com os jogadores que vão para a partida de logo mais. Parece que foi uma escolha do Fernando Diniz, pelo fato do Vasco aí estar emprestando o GB e não ter um atacante reserva para a partida de logo mais. Então o Spinelli aí vai para o jogo de hoje à noite, deve começar na reserva, mas o jogador aí provavelmente podendo estrear hoje com a camisa do Vasco. E a outra notícia importante é que o Vasco recebeu 2 propostas pelo meia Tietê. O jogador ainda não decidiu se vai aceitar ou se vai continuar no Vasco, mas é mais um jogador que pode estar deixando o gigante da colina aí nesse começo de temporada. Mas segue com o vídeo aqui porque tem mais informações importantes para você vascaíno. Temos 2 contratações, né? Estava se falando ali de 3, 4 jogadores, mas parece que o Admar Lopes vai focar em 2 jogadores, né? Um lateral direito e um volante, né? Então, nesse momento, as prioridades para a zaga e para o meio de campo não aparecem com tanta urgência, né? Parece que a urgência máxima do Vasco hoje é realmente um volante para ser titular ou pelo menos para brigar por posição com o Calma Barros ali jogando de camisa 5 e um jogador para lateral direita. E pelo que eu apurei, pelo que a gente soube, esse jogador por meio de campo seria um atleta brasileiro, tá? Um jogador com nacionalidade brasileira. E o motivo, pelo fato do Vasco hoje já ter aí 8 jogadores estrangeiros no elenco, né? E é o limite máximo da CBF. Então o Vasco entendendo que agora talvez não seja
a melhor, né, movimentação de você ir atrás de mais um estrangeiro nesse momento dentro do elenco. Então o nome, por exemplo, do Mandaka, do Juventude, já foi falado, né, um jogador de 25 anos, fez um campeonato brasileiro muito bom ano passado, e jogadores brasileiros que estão atuando fora do Brasil, principalmente no continente europeu, que podem estar chegando sem custos, né, de graça ao Vasco da Gama. Aguardar e esperar aí pelas cenas dos próximos capítulos. Em relação à venda do nosso futebol para o Marcos Lamáquia, como eu trouxe ontem para vocês e volto a repetir, tá? As coisas estão muito avançadas. Ah, Mário, vai vender semana que vem? Vai vender mês que vem? Galera, vocês têm que entender que é um processo complexo. As coisas, apesar de estarem muito avançadas, ainda tem que passar por toda uma burocracia. Primeiro tem que vir a proposta, depois tem que passar pela aprovação no Conselho Deliberativo, no Conselho de Beneméritos, depois até no Conselho dos Sócios Vascaínos, né, que é uma Assembleia Geral para votarem se irão aprovar ou reprovar a venda aí para esse novo investidor, que pelo que tudo indica aí será, né, o nome forte a assumir o controle da nossa SAF aí a partir dos próximos meses. Então vamos seguir aguardando, vamos seguir buscando mais informações e assim que tiver mais novidades a gente traz para vocês aqui no decorrer dos próximos vídeos. Combinado? Então antes de ir embora, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.